Meu sogro, Marcelo, já dormiu. Se não for agora, nunca mais teremos chance. Por favor. É maior que se formos descobertos estaremos perdidos. Soiane, ainda dá tempo de parar. É maior que... O Senhor vai permitir que eu seja expulsa desta casa? Só o Senhor pode me salvar, meu sogro. É maior que lágrimas e sedução de uma nora encurralada. O sogro finalmente abriu as portas do inferno. Qual será o resultado daquela noite perigosa? Se você está curioso sobre esta história, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. A mansão da família Albuquerque, localizada no bairro luxuoso do Leblon, no Rio de Janeiro. O local estava sempre envolto em um silêncio profundo. Mas o silêncio de hoje era diferente. Soiane Parreira estava parada em frente à porta do escritório de seu marido, Marcelo Albuquerque, e olhava para o envelope que segurava nas mãos. O envelope branco era leve, mas o conteúdo parecia esmagar sua vida inteira. O laudo médico, carimbado com o logotipo do hospital, continha termos médicos frios: azoospermia, inseminação natural impossível, infertilidade masculina. Soiane sabia muito bem como aquele pedaço de papel mudaria seu futuro. Há 3 anos, desde que se casou, a falta de um filho fazia com que sua sogra, Dona Heloísa, monitorasse sua dieta todas as manhãs, exigisse resultados de exames ginecológicos e a forçasse a frequentar centros de medicina alternativa. Soiane aguentou tudo, pois sabia que o problema não era dela. Ela caminhou silenciosamente em direção à sala de estar. Apenas o som de seus saltos quebrava a quietude. Marcelo estava sentado no sofá, olhando para um tablet. Ele fingia revisar documentos da empresa, mas na verdade não conseguia se concentrar em nada há meses. Soiane sabia o porquê. Seu marido já desconfiava do próprio problema. Amor. A voz de Soiane era calma como sempre. Marcelo levantou a cabeça. O cansaço era visível em seus olhos. Sim. O que houve? Soiane pousou o envelope silenciosamente na mesa. O olhar de Marcelo se fixou no envelope. Ele pressentiu o que continha e não estendeu a mão. É do hospital? A voz de Marcelo tremeu. Sim, dê uma olhada. Marcelo hesitou por um longo tempo antes de pegar o envelope. Seu rosto foi ficando pálido enquanto lia o laudo. Suas mãos tremiam. O sangue sumiu dos dedos que seguravam o papel. Soiane observou a reação do marido com uma expressão impassível. Não havia pena, nem compaixão. Todos os insultos e desconfianças que ela teve que suportar durante 3 anos passaram por sua mente. O olhar frio da sogra, os cochichos dos parentes e todos os momentos em que a incompetência do marido foi atribuída a ela. Isso é definitivo? Marcelo conseguiu perguntar. São resultados de 3 hospitais diferentes, todos com o mesmo diagnóstico. Marcelo largou o laudo e cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam levemente. Era o momento em que o homem, nascido herdeiro de uma família rica e acostumado a ter tudo, confrontava a própria impotência pela primeira vez. Soiane olhou para o marido e pensou: este homem não tem mais utilidade. Ela sabia que, assim como uma nora que não conseguia dar um herdeiro era expulsa, um filho que não podia semear também acabaria tendo o mesmo destino. Seu sogro, o Sr. Octávio Albuquerque, era um empresário impiedoso. Ele era o tipo de homem que não perdoava nem mesmo a própria carne e sangue se fossem incompetentes. Você ainda não contou para a mamãe, certo? Marcelo perguntou cautelosamente. Ainda não. Mas até quando poderemos esconder? Marcelo não conseguiu responder. Ele pressentia que seu destino já estava traçado. Não conseguir garantir a sucessão na família Albuquerque significava a ruína. Tudo o que ele havia desfrutado até agora, poder, riqueza, prestígio, desapareceria em um instante. Soiane olhou pela janela. O vasto jardim da mansão era visível. Lá, a sogra, Dona Heloísa, dava instruções ao jardineiro. Aquela mulher ainda não sabe de nada. Em breve, esta casa será varrida por uma tempestade. E Soiane decidiu. Ela seria a única a sobreviver a essa tempestade. Com a justificativa de preservar o sangue da família, ela resolveu executar um plano inimaginável. Nenhuma moral, nenhuma ética, nada a impediria. A nora Soiane Parreira se tornaria a caçadora. E seu primeiro alvo era o homem no topo desta família, seu sogro, Octávio Albuquerque. Às 23 horas, em frente à porta do escritório de Octávio, Soiane respirou fundo e bateu. 2 toques curtos e claros. De dentro, uma voz grave e autoritária respondeu: entre. Ao abrir a porta, um aroma intenso de charuto e couro antigo atingiu suas narinas. Octávio estava sentado à mesa, revisando documentos. Aos 62 anos, seus ombros ainda eram largos,
e seus cabelos grisalhos apenas aumentavam sua aura de perigo. Ele olhou para a nora por cima dos óculos. O que houve a esta hora? Soyane fechou a porta e caminhou lentamente para dentro. Ela não fez a reverência habitual. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos do sogro e sentou-se na cadeira em frente à mesa. Era um assento não convidado. A sobrancelha de Octávio se ergueu ligeiramente. Eu pedi para se sentar. Tenho algo a dizer. Não vai demorar. Sua voz não tremeu. Octávio largou a caneta e cruzou os braços. A atitude incomum da nora despertou sua curiosidade. Soyane tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa. Octávio o pegou. Sua expressão endureceu ao verificar o conteúdo. O laudo de Marcelo. Infertilidade. Isto é de Marcelo? Sim, é definitivo. As mãos de Octávio apertaram o papel. O som do amassado ecoou no escritório silencioso. Ele fechou os olhos. Era o momento de testemunhar o futuro do império que construiu durante toda a vida ruir em um instante. Tentaram outras opções? É clinicamente impossível. Ele não produz espermatozoides. Octávio recostou-se profundamente na cadeira. Sua mandíbula estava rígida. A linhagem pura da família Albuquerque, construída ao longo de décadas, sem misturar uma única gota de sangue externo, estava agora ameaçada. A adoção pode ser considerada. Não podemos fazer isso. A voz de Soyane se tornou mais aguda. Eu sei melhor do que ninguém os princípios que o senhor defendeu a vida toda. O senhor jamais toleraria trazer sangue externo, o gene de um estranho, para esta família. Octávio olhou para a nora com um olhar penetrante. Ela estava certa. Ele era obcecado por linhagem, a ponto de considerar casamentos entre primos. Um filho adotivo não significaria nada para ele. Então o que você sugere? Soyane silenciou por um momento. Esta era a parte crucial. Ela olhou diretamente para o sogro e disse, claramente, eu darei um filho ao senhor. O ar no escritório congelou. Os olhos de Octávio se arregalaram. Ele duvidou de seus próprios ouvidos. O que sua nora acabara de dizer? O quê? O que você disse? Um filho de Marcelo é impossível. Mas não podemos desistir da linhagem pura da família. O senhor mesmo me dará o herdeiro. É o único caminho. Octávio levantou-se abruptamente e bateu na mesa. Tac! O som reverberou por todo o escritório. Você enlouqueceu? O que está dizendo? Soyane nem piscou. Em vez disso, continuou, ainda mais calma. Não sou eu que estou enlouquecida, sogro. Pense bem. Se usarmos sêmen de um estranho para fertilização vezes in vitro, isso seria a contaminação da linhagem que o senhor sempre rejeitou. Mas se for seu filho, ainda será o sangue puro dos Albuquerque. Isso é um tabu. É antiético, imoral, ética. Soyane zombou. O senhor pensou em ética ao fazer negócios? Pensou em ética ao esmagar concorrentes? Ao comprar terras a preço de banana? Ao demitir trabalhadores? Octávio ficou sem palavras. Não havia medo nos olhos da nora. Em vez disso, ela o encarava como uma predadora. O mundo é dos vencedores. O resultado é o que importa, não o método. Não foi o senhor que me ensinou isso? Soyane levantou-se lentamente e deu um passo em direção ao sogro. Octávio recuou por instinto. Havia uma aura estranha emanando da nora. Não medo, mas uma intensa convicção. Marcelo já está destruído. Em breve mamãe também saberá. E esta casa vai desmoronar. Mas se o senhor se unir a mim, ainda podemos salvar tudo. A respiração de Octávio ficou ofegante. Ele deveria estar furioso. Deveria expulsar aquela mulher imediatamente. Mas sua razão admitia que a lógica da nora era impecável. E, no fundo, um desejo que ele reprimiu a vida toda começou a se manifestar. Saia! Saia agora! Soyane sorriu. Era o sorriso de uma caçadora certa da vitória. Pense bem, não temos muito tempo. Ela se virou elegantemente e deixou o escritório. Mesmo depois que a porta se fechou, Octávio permaneceu parado. Trêmulo. Uma semana se passou desde aquela noite. Octávio estava sozinho no escritório, bebendo uísque. A proposta da nora não saía de sua cabeça. Ele sabia que estava considerando algo errado, mas ao mesmo tempo tinha que admitir que a ideia era logicamente perfeita. A linhagem pura dos Albuquerque era a convicção que ele defendera a vida inteira. Um homem que pensava que era melhor acabar com a família do que aceitar sangue externo. Para ele, a proposta de Soyane era veneno e antídoto ao mesmo tempo. Enquanto isso, Soyane persuadia Marcelo cuidadosamente. Sentada no sofá da sala de estar, ela mostrava ao marido a tela de seu notebook. Artigos médicos e casos internacionais preenchiam a tela.
Desta forma, é possível. Vamos extrair o seu material genético e fazer uma fertilização vezes in vitro. Vários hospitais confirmaram que é tecnicamente viável. Marcelo olhava para a tela atordoado. Ele já havia perdido toda a vontade de lutar. A culpa por sua impotência que ameaçava destruir a família o esmagava. Isso é realmente possível? Sim, claro. O pai precisa concordar. A voz de Soiane era suave. Ela colocou a mão no ombro do marido. A culpa não é sua. Podemos resolver isso juntos. Marcelo assentiu. Ele se sentia grato por sua esposa ter encontrado uma solução como essa. Quão tolo ele é, pensou Soiane, olhando friamente para a nuca do marido. No dia seguinte, Soiane foi novamente ao escritório de Octávio. Desta vez, ela entrou sem bater. O sogro olhava pela janela. Suas costas ainda eram eretas, mas ele parecia visivelmente exausto. Uma semana se passou. Octávio não se virou. O que disse ao seu marido? Disse que é um procedimento médico, que vamos extrair o material genético do senhor para a fertilização vezes in vitro. Uma mentira absurda. Uma mentira necessária. Soiane se aproximou. Marcelo quer acreditar. Ele está disposto a acreditar em qualquer coisa que o liberte de sua impotência. Octávio virou-se lentamente. Seu rosto refletia um profundo conflito. Eu realmente deveria fazer isso? Soiane olhou diretamente nos olhos do sogro. Ela planejou essa estratégia por uma semana inteira. Era a hora do golpe final. O senhor sempre foi um vencedor. Construiu um poder que ninguém ousou desafiar. E agora vai apenas assistir impotente à queda da família? A mandíbula de Octávio se apertou. Seu filho é incompetente. Mas o senhor é diferente. O senhor ainda tem força. A força para proteger a família. A força para gerar um herdeiro. Soiane deu mais um passo à frente. Todos os grandes homens do mundo estiveram acima das regras. Eles fizeram história com poder, não com moral. O senhor não é um desses homens? A respiração de Octávio se aprofundou. As palavras de Soiane atingiram em cheio seu orgulho. Para o homem que sempre se considerou especial, a nora oferecia a chance de se tornar um deus. Você é implacável, Octávio murmurou baixinho. O senhor não precisa ter medo. Eu estou do seu lado. Soiane pegou a mão do sogro. Octávio não a afastou. Sua razão ainda resistia, mas um desejo mais profundo o estava consumindo. Ambição, possessividade e um impulso sombrio pelo tabu. Marcelo jamais pode saber. Soiane sorriu. O sorriso brilhava com a certeza da vitória. Claro, este é o nosso segredo. Octávio sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Mas ele não resistiu mais. A armadilha da nora era perfeita. Ela convenceu sua razão com lógica, estimulou seu orgulho com lisonjas e finalmente despertou seu desejo pela ganância do poder. Soiane não soltou a mão do sogro. Quando estiver pronto, me diga. O tempo não está ao nosso favor. Naquela noite, Octávio permaneceu sozinho no escritório, imerso em pensamentos. As luzes da mansão pareciam pacíficas, mas ele sabia que a família estava prestes a entrar em um território proibido, sem volta. E Soiane, de volta ao seu quarto, encarou-se no espelho. A mulher no reflexo era cruel. Ela não era mais a nora fraca. Agora, ela era a caçadora, e em breve tomaria toda a família em suas mãos. 4 meses depois, Octávio enviou uma breve mensagem de texto a Soiane. Esta noite. A armadilha estava totalmente fechada. 1 mês se passou. A mansão Albuquerque parecia calma por fora. Mas sob essa paz, uma mudança invisível na estrutura de poder estava ocorrendo. Soiane agora visitava o escritório do sogro 2 vezes por semana. O pretexto era a discussão sobre a sucessão familiar. Sua sogra, Dona Heloísa, ficava satisfeita por sua nora estar se dedicando seriamente ao futuro da família com o marido. Marcelo também acreditava que sua esposa e seu pai estavam se esforçando para compensar sua impotência. Mas o que acontecia naquele cômodo fechado era diferente. Desde o primeiro encontro, Soiane mudou completamente. Ela não era mais a nora respeitosa. Agora, ela era a detentora do segredo mais mortal de Octávio. E esse segredo era poder. Tenho que discutir a decisão do conselho administrativo de hoje, disse Soiane, fechando a porta do escritório. Octávio estava sentado à mesa e olhou para ela. 1 mês atrás, ele era ameaçador, mas agora seus olhos refletiam uma mistura complexa de culpa, desejo e uma crescente dependência. O que o conselho tem a ver com você? Tudo a ver. Agora tem. Soiane sentou-se na beira da mesa do sogro. Sua postura era ousada. Octávio não conseguiu impedi-la. Ele já havia perdido toda a autoridade diante dela. Soiane tirou documentos da bolsa. No conselho da próxima semana, o senhor deve promover Marcelo a diretor executivo. E transfira parte da gestão para o meu nome.
Os olhos de Octávio se arregalaram. Isso é muito precipitado. Ainda nem confirmamos a gravidez. Vamos confirmar. E aí será tarde demais. Preciso de uma garantia agora. Se as coisas derem errado, o senhor também não estará seguro. Era uma ameaça fria e clara. Octávio mordeu o lábio. Ele percebeu que havia caído completamente nas mãos da nora. Soiane não queria apenas um herdeiro. Ela queria tomar toda a família. Você planejou isso desde o início. Soiane sorriu. O senhor me superestima. Eu só quero sobreviver. Preciso de poder para não ser expulsa desta família. Octávio virou o rosto. Ele deveria estar furioso. Mas ao mesmo tempo sentia uma estranha admiração pela frieza daquela mulher. Ela se parecia com ele. A crueldade de não medir esforços para atingir seus objetivos. Era o valor que ele buscara a vida toda. Está bem, mas não faça exigências exageradas. Claro, sou uma pessoa razoável. Ao sair do escritório, Soiane encontrou Marcelo no corredor. O marido segurava um envelope de documentos. Ah, amor, terminou de falar com o pai? Sim. Está tudo indo bem. O rosto de Marcelo se iluminou. Muito obrigado. O pai e você estão se esforçando tanto por minha causa. Ele segurou a mão da esposa. Soiane apertou levemente a mão dele. Os olhos de Marcelo estavam cheios de gratidão e remorso. Ele acreditava sinceramente que sua esposa estava se sacrificando por ele. Está tudo bem. Somos uma família, não somos? A voz de Soiane era suave. Marcelo abraçou a esposa. Nos braços dele, Soiane olhava inexpressivamente para o fim do corredor. Lá, sua sogra, Dona Heloísa, estava parada. A sogra assentiu para a nora e sorriu. Soiane, você se esforça muito. É nobre ver você trabalhando pelo futuro de nossa família. Não é nada, mamãe. Apenas fazendo o meu dever. Heloísa se afastou com uma expressão satisfeita. Ela não tinha ideia de quão perfeita atriz sua nora era. Naquela noite, Octávio não conseguiu dormir em seu quarto. Ao lado dele, sua esposa Heloísa dormia tranquilamente. Ele pensou em tudo que havia destruído. Moral, ética, família e, acima de tudo, sua própria autoridade. A nora Soiane estava se tornando a verdadeira dona da casa. Ela o manipulava, enganava o marido e acalmava a sogra, controlando tudo perfeitamente. Octávio percebeu que pensava ser o caçador, mas na verdade era a caça. Dias depois, no conselho, Marcelo foi promovido a diretor executivo. E Soiane recebeu parte do patrimônio da família em forma de vezes trust. Todos aplaudiram. Eles aclamaram a decisão como sábia para o futuro da família. Naquela noite, durante o jantar de família, Marcelo disse com emoção: Pai, amor, muito obrigado por se esforçarem tanto por mim. Octávio e Soiane se entreolharam. Nos olhos do sogro, havia uma emoção complexa. Nos da nora, uma fria vitória. A tempestade já havia começado, mas ninguém percebeu. Apenas Soiane sabia que o dia em que engoliria toda a família estava próximo. 2 meses depois, 2 linhas no teste de gravidez. Soiane confirmou e sorriu silenciosamente. Era o momento em que seu plano meticuloso de 6 meses se concretizava. Ela se olhou no espelho. Tinha cruzado um ponto sem volta, mas não sentia medo. Em vez disso, uma emocionante sensação de conquista a invadia. Primeiro, Soiane contou a novidade a Marcelo. O marido a abraçou na sala de estar e começou a chorar. É verdade? É o nosso filho mesmo? Sim, é definitivo. Marcelo segurou a mão da esposa com as mãos trêmulas. Obrigado. Sério. Se não fosse você e o pai. Soiane deu tapinhas no ombro do marido. As lágrimas dele eram genuínas, mas o olhar dela era frio. Este homem agora é apenas um marido nominal. O jogo de verdade estava prestes a começar. Naquela noite, Soiane discretamente deu a notícia a Octávio. O sogro, em seu escritório, ficou mudo por um momento ao ouvir as palavras. Suas mãos tremeram. Emoções complexas varreram seu rosto. Alívio, culpa e algo inexplicável. Tem certeza? Sim, o hospital confirmou. Octávio olhou pela janela. Seu próprio sangue estava crescendo no ventre da nora. O fato o levou a uma estranha excitação. Ao mesmo tempo, um profundo sentimento de culpa o esmagava. Dias depois, a notícia da gravidez foi anunciada oficialmente em uma reunião de família. A sogra, Heloísa, chorou de alegria. Os parentes a parabenizaram. Marcelo segurou a mão da esposa com orgulho. Tudo graças ao pai e a Soiane, por se esforçarem tanto para suprir a minha incapacidade. Todos à mesa aplaudiram. Apenas Octávio bebia seu vinho em silêncio. Seus olhos estavam fixos em Soiane. E Soiane também olhava para o sogro. Os olhares se cruzaram, e uma cumplicidade inexpressável fluiu entre eles. Mas com o tempo, a atitude de Octávio começou a mudar.
Ele procurava Soiane com mais frequência. No início, era com o pretexto de verificar a saúde do bebê, mas gradualmente seu interesse se transformou em obsessão. Como foi o exame médico de hoje? Estava tudo bem. Você foi sozinha? Eu deveria ter ido junto. Soiane percebeu a mudança no sogra. Octávio não estava mais apenas esperando o nascimento do herdeiro. Ele estava ficando obcecado por Soiane em si. Ele queria controlá-la, possuí-la. Certa noite, Octávio chamou Soiane ao escritório. Havia uma estranha tensão em seu rosto. Como estão as coisas com Marcelo hoje em dia? Soiane entendeu perfeitamente a intenção do sogro. Ele estava com ciúmes. Nada de especial. Como sempre. Marcelo está cuidando bem de você. Suficientemente. A mandíbula de Octávio se apertou. Ele não suportava o fato de a nora ainda dormir no mesmo quarto que o filho. A mulher que carregava seu filho dormindo ao lado de outro homem, seu próprio filho. Por que você não se muda? Para o anexo. Você precisa de um ambiente tranquilo para o bebê. Soiane sorriu por dentro. O sogro estava completamente em suas mãos. Ele estava tentando possuí-la sem perceber. É uma boa ideia. Mas Marcelo não acharia estranho? Eu o convenço. Digo que a gestante precisa descansar em paz. Uma semana depois, Soiane se mudou para o anexo da mansão. Marcelo aceitou a sugestão do pai de bom grado. Ele queria que a esposa descansasse confortavelmente e agradeceu a atenção cuidadosa do pai. Mas depois de se mudar para o anexo, as visitas de Octávio se tornaram mais frequentes. Ele vinha todas as noites, sob o pretexto de perguntar sobre o bem-estar do bebê. Soiane explorou a situação perfeitamente. Meu sogro, o senhor precisa me delegar a autoridade sobre os balanços financeiros deste trimestre. Isso não é um pedido exagerado? Soiane acariciou sua barriga. Este bebê herdará tudo o que é seu. Preciso me preparar com antecedência. Octávio não podia resistir. A nora sabia exatamente como atingir seu ponto mais fraco. Um mês depois, Soiane obteve a autoridade de decisão nas reuniões do conselho. 2 meses depois, ela assumiu a gestão dos bens imobiliários da família. Octávio estava entregando seu poder à nora, aos poucos. Marcelo ainda se sentia orgulhoso da esposa, sem desconfiar de nada. A sogra Heloísa acreditava que sua nora estava se dedicando à família, mas só Octávio sabia. Ele estava se tornando o escravo da nora, e não conseguia parar. Certa noite, Soiane estava na janela do anexo, olhando para a mansão principal. Tudo ali dentro logo seria dela. O marido, o sogro, a sogra, todos estavam na palma de sua mão. O bebê se moveu em sua barriga. Soiane acariciou a barriga e sussurrou. Espere um pouco. Vamos tomar tudo isso. O olho da tempestade estava crescendo. E logo, tudo desmoronaria. 6 meses de gravidez? Soiane vivia tranquilamente no anexo. Sua barriga estava cada vez maior, e seu poder crescia junto. Ela agora controlava as finanças, os imóveis e até mesmo os recursos humanos da família. Octávio não conseguia negar as exigências da nora, e Marcelo ainda não desconfiava de nada. Mas todo segredo tem uma data de validade. Era uma tarde comum. Marcelo visitou o anexo para levar vitaminas para a esposa. Soiane havia acabado de ir à mansão principal para encontrar a sogra. Marcelo viu a bolsa de Soiane na sala de estar. O zíper estava aberto, e um pequeno gravador era visível. A princípio, ele pensou em ignorar, mas a luz vermelha acesa no gravador despertou sua curiosidade. O que minha esposa gravou? Talvez música para o bebê? Marcelo apertou o botão vezes play. O que saiu do alto-falante não era música. Eram vozes, a voz de sua esposa e a voz de seu pai. Agora o senhor tem que transferir 15% das ações da empresa para o meu nome. Isso não é demais? Meu sogro, considerando nossa relação, isso não é natural? Ou devo tornar tudo público? O rosto de Marcelo ficou pálido. O gravador quase caiu de suas mãos. Ele verificou apressadamente a lista de arquivos. Dezenas de gravações, organizadas por data. Ele reproduziu o arquivo mais antigo. Um filho de Marcelo é impossível. Mas não podemos desistir da linhagem pura da família. O senhor mesmo me dará o herdeiro. Você enlouqueceu? O que está dizendo? Marcelo desabou no chão. Ele ouviu o mundo desmoronar. Ele reproduziu o próximo arquivo. E o seguinte: meses de conversas atingiram seus ouvidos. Futuro, negociação, chantagem. A fertilização vezes in vitro vezes era uma mentira. Sua esposa e seu pai tinham um caso. Marcelo correu para o banheiro e vomitou. Sua mente estava vazia. Raiva, traição, vergonha, tudo o atingiu de uma vez. Ele percebeu o quão tolo ele havia sido. O quanto ele havia agradecido à esposa e ao pai, chorando por seu sacrifício, orgulhoso dos dois. Marcelo agarrou o gravador com o punho. Sangue escorria de sua mão, mas ele não sentia a dor.
Uma dor maior o esmagava. Naquela noite, no jantar de família, Octávio, Heloísa, Marcelo e Soiane estavam sentados à mesa. Era um jantar tranquilo, como sempre. A sogra cuidava da dieta da nora, e Octávio comia em silêncio. Marcelo bebia caipirinha. 1 copo, 2 copos, 3 copos. Ele não costumava beber. Heloísa perguntou preocupada: Marcelo, o que houve? Por que está bebendo tanto? Marcelo não respondeu. Ele olhou para Soiane. A esposa ainda comia com uma expressão serena. Aquilo o enlouqueceu ainda mais. Amor. A voz de Marcelo estava baixa. Fertilização vezes in vitro. O que era isso? O ar à mesa mudou sutilmente. A mão de Octávio parou. Soiane olhou para o marido e respondeu calmamente: O que quer dizer? Marcelo tirou o gravador do bolso e o jogou na mesa. O pequeno aparelho rolou com um som metálico. Você pode explicar o que é isso? A expressão de Soiane endureceu por um instante. Mas ela recuperou a compostura rapidamente. Octávio olhou para o filho, pálido. Heloísa perguntou confusa: O que é isso? O que está acontecendo? Marcelo riu. Um riso amargo. É melhor a mamãe não saber. É sério. Ele se levantou de repente e caminhou em direção à esposa. Heloísa gritou: Marcelo, o que está fazendo? Marcelo parou em frente a Soiane. Seus olhos estavam injetados de sangue e suas mãos tremiam, mas Soiane nem piscou. Ela olhou para o marido com frieza. O que está fazendo? É inútil. Inútil? A voz de Marcelo tremeu. O que vocês fizeram foi inútil? Octávio se levantou. Marcelo, acalme-se. Cala a boca. Marcelo gritou. O senhor também é cúmplice. Vocês dois me traíram. Heloísa começou a chorar, sem entender a situação. Soiane permaneceu calma. Ela se levantou lentamente e encarou o marido. Isso aconteceu porque você é incompetente. Aquela única frase destruiu Marcelo completamente. Ele desabou no chão, chorando histericamente. Octávio baixou a cabeça. Heloísa tremia em meio à confusão. Soiane acariciou sua barriga e deixou a mesa. Suas costas eram altivas. A casa estava em caos, mas ela não se abalou. A verdade havia sido revelada, mas o jogo ainda não havia acabado. A consequência do tabu, naquela noite da revelação, a mansão Albuquerque se tornou um inferno. Heloísa desmaiou ao ouvir o conteúdo da gravação. Uma ambulância foi chamada às pressas, e ela foi levada ao hospital inconsciente. Marcelo gritou para o pai: Como pôde fazer isso? Você é meu pai. Sua voz já estava rouca. Octávio não conseguiu responder. Ele testemunhava a autoridade e a dignidade que construiu a vida inteira desmoronarem em um instante. Estou indo embora, desta casa, desta família, Marcelo declarou friamente. Fiquem bem sozinhos, com esse segredo sujo e abominável. Ele saiu de casa sem sequer fazer as malas. O som do carro e dos pneus riscando o cascalho se perdeu na escuridão. Octávio ficou sozinho na sala vazia. Suas mãos tremiam e sua respiração estava ofegante. No dia seguinte, o inferno começou oficialmente. Alguém vazou a informação para a imprensa. E o escândalo da família rica era sempre um bom prato. Repórteres acamparam em frente à mansão. E flashes de câmeras disparavam incessantemente. Presidente Octávio Albuquerque, comente sobre a suspeita de adultério com a nora. O pai da criança é realmente o senhor presidente? Por que o diretor executivo Marcelo desapareceu de repente? Octávio não podia sequer sair de casa. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência e os acionistas exigiram a devolução da gestão. O império que ele construiu a vida inteira começou a tremer. As parceiras interromperam os negócios e as ações caíram. Heloísa, internada no hospital, recusou-se a ver o marido. Ela perdeu a fala devido ao choque e à traição. O médico diagnosticou depressão grave e problemas cardíacos. Sua vida desmoronou em um dia. Mas Soiane era diferente. Hospedada no anexo, ela estava incrivelmente calma no centro da tempestade. O ataque da mídia, as críticas dos parentes, o julgamento do mundo, nada disso significava nada para ela. Octávio foi ao anexo certa noite. Seu rosto estava abatido, e seus cabelos brancos haviam aumentado. Ele se ajoelhou na frente de Soiane. Por favor, pare agora. Faça uma declaração à imprensa. Diga que cometemos um erro. Soiane estava sentada no sofá, bebendo chá, e olhou para o sogro. Por quê? A consciência o atingiu agora? Tudo está desmoronando. A empresa, a família, minha vida. Isso é minha culpa. A voz de Soiane era fria como gelo. Foi o senhor que escolheu.
eu apenas sugeri. Octávio baixou a cabeça. Ele estava completamente derrotado. Perdeu poder, prestígio e família. O que restava era apenas o bebê no ventre da nora. Um mês depois, Soiane entrou em trabalho de parto. Era meia-noite. Ela calmamente pegou sua bolsa e foi sozinha para o hospital. Octávio, avisado tardiamente, correu para o hospital, mas Soiane recusou-se a vê-lo. Vou ter o bebê sozinha. Este é meu filho. Na sala de parto, Soiane suportou a dor. O suor a encharcava, e ela mordeu o lábio até sangrar. As enfermeiras a instruíam a respirar e a fazer força. Mas na cabeça de Soiane havia apenas um pensamento. Este bebê vai justificar tudo. Com esta criança serei a dona da família Albuquerque. Um grito escapou. Uma dor de quebrar os ossos. Mas Soiane não desistiu. Ela apostou tudo neste momento. Abandonou a moral, a consciência, a humanidade. Mais um pouco. Está quase lá, disse a enfermeira. Soiane reuniu suas últimas forças. E finalmente o choro do bebê ecoou na sala de parto. É um menino, um bebê saudável. Soiane olhou para o teto e sorriu. Apesar do cansaço e da dor, seus olhos brilhavam com vitória. A enfermeira lhe entregou o bebê. O rostinho pequeno e vermelho estava chorando. Soiane olhou para ele. No pequeno rosto, ela podia ver vagamente a aparência de Octávio. Mas isso não importava. Este bebê agora é a minha arma. A chave para tomar a família. Bem-vindo. Juntos vamos dominar o mundo. Ela sussurrou para o bebê. No corredor, Octávio andava de um lado para o outro ansiosamente. Ele queria ver o bebê, mas não podia entrar sem a permissão de Soiane. Lá fora, os repórteres ainda estavam acampados. A manchete vezes, o nascimento do filho do escândalo vezes já estava pronta. A família Albuquerque havia caído completamente. Socialmente destruída. Seus negócios em crise. Mas Soiane estava sorrindo. Em meio à ruína, ela se tornou a vencedora. O bebê continuava a chorar, como se protestasse contra ter nascido neste mundo. Mas Soiane achou até o choro bonito. Era o som da vitória. 5 anos depois, no jardim da mansão do Leblon, a dona daquela pesada cadeira de couro onde Octávio costumava sentar-se era agora Soiane Parreira. Ela olhava pela janela para o filho brincando, com uma expressão impassível. O nome do menino era Énio Albuquerque. Aos 5 anos, ele se parecia assustadoramente com Octávio a cada ano que passava. Sobrancelhas grossas, mandíbula angular e um olhar frio que parecia penetrar as pessoas. As pessoas o elogiavam como o legítimo herdeiro, a cópia exata do avô. Mas Soiane mostrava um sorriso estranho toda vez que ouvia isso. Octávio Albuquerque vivia isolado em um sítio no interior de São Paulo. Ele havia entregue toda a gestão e o patrimônio a Soiane, e vivia como um fantasma. Soiane o visitava uma vez por mês com o filho. Octávio, ao ver Énio, seu filho e neto, chorava com olhos misturados de culpa, afeto e medo de Soiane. Para Soiane, ele não era mais o pilar da família, mas apenas um velho que precisava ser gerenciado para manter seu segredo. Sobre Marcelo, seu paradeiro era desconhecido. Apenas se ouviam rumores de que ele era visto ocasionalmente em cassinos ou becos no exterior. Ele se tornou um pária, sobrevivendo com a pensão mensal que Soiane lhe enviava para manter o silêncio. Heloísa passava seus trágicos últimos dias em um sanatório, incapaz de superar o choque mental, chamando o cachorro que criava de Marcelo. Soiane assinava os documentos de pagamento do grupo sem hesitar. Ela não apenas salvou a família, ela usou a fraqueza da infertilidade para destruir o autoritarismo da família e construiu seu próprio reino sobre os escombros. Soiane olhou para seu reflexo no espelho. O mundo podia apontá-la como uma pecadora imoral, mas se curvava diante dela. Ela era a predadora que engoliu a família inteira, usando o velho grilhão da linhagem. O escritório, em seu reflexo, não era mais escuro. O brilho da vitória obtida ao quebrar o tabu o preenchia. Soiane tinha certeza de que, mesmo que o que a esperasse no fim fosse a solidão eterna, ela escolheria este caminho novamente. Ela sorriu friamente,